Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 16º domingo do tempo comum. Lembrando que semana que vem é 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola. Iremos soltando alguns podcasts ao longo da semana. Eu já agradeço a Deus por você estar comigo, fazendo esse pequeno apostolado da palavra, rezando a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Muita gente da nossa igreja não reza e nós rezamos. Por isso, peça sua oração aqui embaixo, coloque o seu amém. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peça a Deus uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Rezaremos hoje a primeira leitura no livro da sabedoria, capítulo 12, versículo 13, versículo 16 a 19. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê, na perfeição do teu poder. E nós que te conhecem, castiga o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julga com clemência e nos governa com grande consideração, pois, quando quiseres, está no teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concede o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 85, 86. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente e fiel, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. A segunda leitura está na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com grandes gemidos inefáveis. É aquele que penetra o íntimo do coração, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, até o versículo 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quer que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. E colhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Meu irmão, minha irmã, domingo passado nós escutamos a parábola do semeador que saiu a semear 4 tipos de semente. Ou seja, algo bom é lançado na terra, no nosso coração. Para explicar essa dinâmica do bem e do mal. Aonde, diácono? Na história do mundo, na história da igreja, na história das nossas vidas. Eu e você, meu irmão, minha irmã, convivemos com o mal e com o bem dentro de nós e ao nosso derredor também. Hoje a parábola do joio e do trigo, no capítulo 13 de Mateus, que se seguirá por mais 6 domingos, o mesmo capítulo. Já deixo aqui, é importante de você rezar durante a semana esse capítulo 13, para ficar bem preenchido da graça de Deus. A parábola do joio e do trigo é a coexistência do bem e do mal. A imagem utilizada por Jesus, ela é bem precisa. Ô diácono, como é que é o joio? O joio é uma erva daninha, porém tem aspecto semelhante ao do trigo. O talo do joio, ele é facilmente confundido com a espiga de milho. E quais são os efeitos do joio se eu comer ao invés da espiga de milho? Sabe não? São efeitos tóxicos. Se você ingerir aquela semente, mesmo pouquinha quantidade, provoca náusea, enjoo, vômitos. E o trigo? O trigo representa o reino de Deus. É a semente que se transforma em alimento para dar a mim e a você força e vitalidade. É por isso que ela produz alegria para quem se nutre desta semente. Se o joio ele produz estagnação, indiferença, o trigo ele possui energia, disposição, vigor para o trabalho. O livro da sabedoria, no capítulo 12, essa película vai falar como Deus vai agir na sua condição de juiz. Ele é justo, mas ele também é indulgente e julga a mim e a você com clemência. Essa é a nossa posição enquanto nessa terra. Julgar o outro com clemência de Deus. Porque o Salmo 85 vai dizer: o Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. E eu e você precisamos imitar essa orientação de Deus. Ser bom, ser indulgente, clemente, fiel, amigo, todos os dias da nossa vida. Paulo Romano, no capítulo 8, ele diz que Deus dá a mim e a você um ensinamento precioso. Às vezes, eu rezo muito, às vezes, peço a Deus: Senhor, dai-me a tua graça. E por que não acontece, diácono? Porque nós não sabemos o que estamos pedindo, nem como pedir. E como é que vai ser? Olha só, quem pede por nós, quem intercede por nós, é o Espírito Santo com gemidos inefáveis. É Ele que vem ao nosso auxílio, das nossas fraquezas, das nossas indiferenças, das nossas indecisões. É o Espírito Santo quem ora por mim e por você, todos os dias. Eu e você, nós temos todo dia vários problemas. E é por isso que precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo. Pedir que Ele penetre o meu e o seu coração. Ele já sabe
do que nós precisamos. Por isso Jesus conta essa parábola do joio e do trigo, para ensinar a mim e a você a pedir ao Espírito Santo de Deus. Em Mateus, no capítulo 13, ele fala de um campo de Deus, um campo. Os discípulos eles voltam para casa e ficam sozinhos com Jesus. Como você volta para sua casa, vai para o seu quarto e lá fica sozinho com Jesus, falando com ele toda noite. Não é assim? Rezando, ouvindo Deus pela palavra proclamada. Você faz isso? Vai para a missa, chega em casa, lê novamente o evangelho que foi proclamado, aí vai escutar mais uma vez a palavra de Jesus. Aí está o segredo. Rezar o que foi proclamado. A palavra do joio e do trigo, ela é autoexplicativa. Mas eu e você precisamos ouvir novamente para aceitar o entendimento de Jesus. Quem é esse homem que está semeando? É Jesus. É a igreja que semeou a boa semente enquanto todos estavam dormindo. A semente é a palavra de Deus. O campo é o meu e é o seu coração. A gente nem percebe quando a gente não reza, quando a gente não escuta a palavra, quando a gente dorme. E quando a gente dorme, o inimigo vem e coloca dentro de nós a semente ruim. Poxa, Diaco, entendi não. Dormindo? Sim. Quando eu estou desatento à palavra de Deus, nas pequenas coisas, nas pequenas infiltrações do nosso coração, essa dinâmica do joio e do trigo, ela vai acontecer até a volta de Jesus, pela segunda vez, na minha vida e na sua história também. Jesus ele vai voltar. Já voltou na Eucaristia, na palavra proclamada. Por isso nós precisamos ceifar o que é ruim hoje de nós. Do irmão, no outro, será na volta de Jesus. Mas em mim, o joio eu tenho que tirar é hoje, meu irmão, minha irmã. O joio é aquela meia verdade. O joio é aquele discípulo bíblico que eu uso para me mascarar. O joio parece o trigo do cuidado, mas na verdade o joio é das intriguinhas, das picuinhas, dos falatórios na igreja mesmo, no seu trabalho, desse seu falso moralismo, desse seu recalque, desses seus mimimi. É seu e é meu também. O inimigo é o diabo. Ele joga as sementes e aquele que não estiver bem abastecido recebe de bom grado. E ele fecunda o nosso coração. E aí, pela Eucaristia recebida, eu e você, pela escuta da palavra, eu e você, vamos percebendo que tem joio no meio do nosso trigo, dentro do nosso coração. Cuidado para retirar do seu coração o trigo. Tira o joio. Nós temos que pedir a Deus a paciência. E muitas vezes no nosso coração cresceu o joio e o trigo. E no momento em que eu vou para a igreja, escutar a palavra de Deus, receber a Eucaristia, eu digo, Jesus, o que é joio, tira de mim, queima com teu sangue precioso. Quantas pessoas escutam o Evangelho o dia todo, a vida toda, e de repente não foi só a palavra, mas também o seu próprio peso, o joio semeado que ele guardou. Olha só os nossos pés, os pés da fé, são de barro e são fáceis de serem quebrados. Quantas pessoas se revelam ser um bom trigo e são joio. Os anjos de Deus, eles vão queimar o joio do mundo
e do outro. Compete a mim pedir para a espada do Evangelho, o Espírito Santo de Deus, a Eucaristia, queimar o meu joio, que eu já conheço, o joio das falsas verdades dentro do meu coração. Por isso Deus faz realizar em mim esse Kairos do encontro. Então tenhamos paciência uns com os outros. E quanto a nós, nós temos que ser mais vigilantes a respeito de nós mesmos. Quando a gente entender a palavra de Deus, eu sei qual é o meu joio. Eu sei quais são os meus pecados capitais. É neste momento que eu sei que eu lido a minha colheita. De retirar, de amarrar, de jogar no fogo, não esperar para o último dia. O último dia eu espero para o meu irmão. Então, que Deus nos dê a graça da sabedoria de arrancar o joio do nosso coração, quando a palavra de Deus ela é semeada, quando a Eucaristia ela é consumida, e que o Espírito Santo, Consolador de Deus, nos queime com gemidos inefáveis, para esperarmos, como trigo, um dia a sua volta. Receba a bênção de Deus sobre sua vida, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você gostaria que Deus te abençoasse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e lhe dê a sua paz. Amém. Abençoai-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.